Então, nós estamos aqui com a doutora Karine. Oi, pessoal! E ela é periodontista, implantodontista. E a gente podia dar umas dicas, né, Karine? A Karine, além dela ser implantodontista, ela também é periodontista. A gente podia falar, né, Cá, como evitar doença periodontal, que é uma coisa que a gente... Sim, tá presente na maioria da população, né, Ana? A gente sabe, e às vezes as pessoas até têm dificuldade de identificar que tá alguma coisa errada para ir procurar ajuda. Então a gente queria dar um alerta, por exemplo, assim, se você percebe que a sua gengiva tá sangrando, às vezes quando passa o fio dental, sangra, aí vai lá, passa de novo, sangra e não resolve, o ideal é procurar um dentista para ver o que tá acontecendo, porque o que pode ser? Pode não ser uma simples inflamaçãozinha, uma gengivite, que é quando a gengiva inflama, mas não provoca uns danos maiores. Pode ser uma questão periodontal. A gente até trouxe aqui para mostrar o manequim, o que pode estar acontecendo. Pode ter tártaro acumulado nas raízes dos dentes, ó, dá para ver esse pretinho aqui simulando tártaro, e isso provoca uma reação infecto-inflamatória que vai destruir o osso que fica ao redor dos dentes. Vamos repetir então, ó, infecto-inflamatória, tem infecção que provocou também uma inflamação, né, cara? Exatamente, exatamente. E isso vai destruindo o osso que sustenta o dente, que deixa o dente firme. Então, como consequência, o que acontece? As pessoas começam a perceber que os dentes ficam com mobilidade. Só que, às vezes, nesse estágio da mobilidade, pode ser, às vezes, muito tarde para procurar tratamento. Porque daí, já, às vezes, não dá mais para recuperar. E aí perdeu o tecido ósseo. E ainda é difícil para fazer o implante depois, porque perdeu o tecido ósseo. Então, é bem importante, sempre que a gente nota algum tipo de sangramento não é normal, é um sinal de inflamação. Então, se tem sangramento, a gente tem que procurar o dentista. E quando a gente usa implante, tá livre disso? Não. Esse mesmo problema que acontece nos dentes, que daí nos dentes a gente chama de periodontite, acontece nos implantes e a gente chama de periimplantite. Então, tem que ter o mesmo cuidado em termos assim, porque às vezes a gente pensa, vou fazer o implante e não vou mais precisar cuidar tanto, ou não preciso daí mais continuar indo no dentista, porque agora é implante. Não, pelo contrário. Aí tem que ir mais ainda, tem que cuidar mais, porque os implantes, eles funcionam muito bem, mas assim... Eles podem durar uma vida toda. Podem durar uma vida toda, contanto que seja bem, que eles tenham manutenção. Então, a pessoa tem que limpar direitinho, tem que vir no dentista, fazer raio-x, as radiografias de controle, tem que fazer limpezas profissionais, exige tanto cuidado os implantes quanto os dentes. Karine, de quanto em quanto tempo, uma pergunta que todo mundo faz, eu devo ir ao dentista? O que a gente diz? Que não existe um intervalo que seja o mesmo para todo mundo. Por exemplo, essa história de o ideal é ir de 6 em 6 meses, nem sempre é assim. Porque uma pessoa que tem atividade, que tem, digamos assim, tendência a desenvolver o problema periodontal, ou que não usa tanto fio, que não cuida tanto, tem que ir com o dentista com mais frequência. A gente tem aqui na clínica, né, Ana, pessoas que fazem manutenção de 3 em 3 meses, tem pacientes que vêm de 2 em 2, e tem aqueles pacientes que podem vir de 6 em 6, ou às vezes até uma vez por ano. Então, isso é personalizado. O ideal é conversar com o seu dentista para ver qual que é o intervalinho certo. Outra pergunta. Quem usa protocolo, aquela prótese fixa de implante, como fazer higiene? Isso. O protocolo, o que a gente faz? A gente usa em casa. O paciente pode utilizar o fio dental, às vezes ele consegue passar. Pode utilizar o Waterpik, que é um dos aparelhos que a gente costuma indicar muito para os pacientes, porque facilita a higiene. Quem tem lâmina, quem tem prótese fixa, quem tem... Até quem não tem nada pode usar, né? Pode usar. Olha, eu uso há mais de 10 anos, sou fã do Waterpik, a gente recomenda para todo mundo. Isso. E a pessoa que tem protocolo também tem que vir para fazer a limpeza profissional do protocolo, que daí a gente faz a remoção, limpa os mini pilares, que é o que sustenta o protocolo nos implantes, limpa a prótese, e isso faz com que os implantes e a prótese tenham maior durabilidade. Então tá. Então, Cá, mais alguma dica que tu gostaria de deixar? Escovação da língua, importante. Isso, o que a gente queria falar? Link, que às vezes a gente esquece, até nas crianças, às vezes
as mães também esquecem, então tem que escovar a língua e tem que passar o fio dental. A escova, ela não faz, ela não consegue agir no espaço interdental dos dentes, então tem que usar o fio dental e a escova regularmente. Isso é um hábito que a gente pode deixar como herança para os filhos, né? Muitas vezes as pessoas esquecem que tem que ensinar desde pequenininho a usar o fio dental. Exatamente, você tem que acompanhar. Eu costumo dizer para os pacientes que não têm o hábito que às vezes associa com alguma coisa que faço. Por exemplo, a gente toma banho todos os dias, então sai do banho, já escova os dentes, passa o fio, que daí já sai prontinho. Se eu tomo banho e não escovar os dentes, parece que eu não tô limpa. Eu até tenho uma escova de dente no meu chuveiro, porque eu preciso, enquanto eu tô tomando banho, escovar meus dentes, senão parece que eu não... lavar a cabeça também, eu preciso tomar banho, lavar a cabeça e escovar os dentes, senão eu não tomei banho. É hábito, então... Pessoal, ensinem a passar o fio dental, né? Tem que ser uma coisa que fique de herança boa para os seus filhos. Exatamente, exatamente. E procure seu dentista. Esse é um recado que a gente deixa, né? Isso, exatamente. Então tá, Cá. Muito obrigada pelas dicas. Eu queria agradecer. Beijo.